Olá novamente, vamos começar o terceiro vídeo dessa série do capítulo 3 sobre filtros passivos. No primeiro vídeo a gente fez a introdução básica sobre os filtros passivos para RF. No segundo nós apresentamos o filtro de Bessel, o filtro de Butterworth, depois o filtro de Chebyshev e demos uma ligeiríssima pincelada em Bessel. Todos os filtros passa baixa. E agora nessa terceira parte nós vamos falar de como produzir os outros tipos ou derivações de filtro. Filtro passa alta, passa banda, rejeita banda, seja ele de qual tipo for, seja ele Bessel, seja ele Chebyshev, seja ele Butterworth. Bem, então vamos começar com o filtro passa alta. Tá? O filtro passa alta ele começa de um projeto parecido com o filtro de passa baixa. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos ver se a gente acha um exemplo. Aqui nós temos um passa-faixa. Tudo bem, a gente deixa para fazer no passa-faixa. Mas, resumidamente, pensemos no seguinte caso. Considere um filtro passa alta com frequência de corte de... vamos desenhar aqui. Você teria que dar os seguintes dados. Se no filtro passa baixa houve a necessidade de nós apontarmos os seguintes dados. Esta frequência... ômega C ou FC, a gente sabe que isso daqui é 3 dB. Houve também necessidade de se indicar esta frequência e este valor. Este valor, que é o valor de atenuação que você queria para aquela frequência. Se formos fazer uma analogia por filtro passa alta, basta apenas inverter a curva. Inverter na curva, ou seja, continua havendo a necessidade de apresentar a FC, a frequência de corte, e continua havendo a necessidade de apresentar a frequência de referência da banda de rejeição, incluindo nisso o seu valor de atenuação. Ou seja, os dados são os mesmos. Então vamos imaginar um filtro passa alta, com uma frequência, por exemplo, aqui dando um exemplo numérico, de 10 MHz, ou seja, com frequência de corte de 10 MHz, a gente sabe que esse valor aqui ele equivale a menos 3 dB, e que a banda de transição dele começa, por exemplo, sei lá, em 5 MHz, ou seja, esse valor aqui é 5 MHz. E que em 5 MHz ele teria uma atenuação, suponhamos, de menos 20 dB. Ok. Então, se fosse um filtro passa alta, o valor aqui seria ligeiramente diferente, tá? Ou seja, aqui seria 5 e aqui seria 10 MHz, por exemplo. Alguma coisa assim nesse sentido. E o valor de atenuação aqui que nós teríamos seria um valor de 20 dB. Ok? Bem, com base nesses números, embora esse aqui seja um pouco questionável, tá? A gente nem precisa, na verdade, dessa designação aqui. Só isso aqui é suficiente. O procedimento é o mesmo. Primeiro passo, tenta achar na tabela, tá, a relação de itens reativos necessários. Só que aqui agora muda a fórmula. Se antes eu utilizava esta relação aqui, ó, de frequência na banda de rejeição sobre frequência de corte, agora é o contrário, é frequência de corte, que no caso aqui do meu exemplo hipotético é 10 MHz, dividido pela minha frequência na banda de rejeição, que no caso aqui é 5. Ou seja, nesse exemplo aqui hipotético, eu teria uma relação sobre de frequência de 2. Ótimo. Então vamos imaginar que seja o caso aqui de um filtro do tipo Butterworth. A gente vem aqui no filtro Butterworth, pega essa tabela, vamos pegar a tabela, vamos trazer ela para cá, para consulta, e vamos vir aqui, conforme fizemos lá em vídeos anteriores, vamos fazer associação. Aqui agora eu tenho 2, que é essa reta daqui, que no meu caso não está muito reta, mas tudo bem. Aqui eu tenho aproximadamente o valor de 20 dB, ou seja, a primeira reta que atende é justamente a de n igual a 4. Ótimo! Então eu descobri que a ordem do meu filtro aqui, para esse exemplo hipotético, é 4 elementos reativos. Tá? Exemplo do que a gente fez no exercício passado, vamos considerar um RS de 50, só para manter aqui os valores que a gente já está habituado a trabalhar nesse capítulo. Mas poderia ser qualquer outros valores. Tá?
e o RL de 500 ohms. Ótimo. Já no segundo passo, que seria a tabela, a gente procuraria a relação de proporção entre os componentes. Então vamos lá. A gente tem aqui no caso agora uma tabela para n igual a 4. Deixa eu estender aqui a minha página. Estou estendendo. Trouxe para cá. Ok. Vamos lá. Então aqui eu tenho os valores de n igual a 4. Faltou o cabeçalho, mas tudo bem. Aqui eu tenho a relação RS sobre RL e vice-versa. Como a gente viu, eu posso fazer RL sobre RS, daria quanto? Daria 10. Ou RS sobre RL, que é 0,1. Observe que eu não tenho 0,1 aqui. Então agora eu vou utilizar a relação de RL sobre RS, que me dá o valor de 10. Ótimo! Então tá aqui o valor, ó, 10. Essa linha aqui da tabela que eu quero. Ok? Então vamos lá, vamos desenhar. Então aqui eu tenho meu estágio anterior, que emite um sinal. Ele tem uma impedância de saída, conforme designamos, de 50 ohms. Agora eu estou utilizando a relação de RS sobre RL, ou seja, a configuração do meu filtro agora é ligeiramente diferente. Ó. RL sobre RS, eu começo com um indutor em série. Então agora eu começo com um indutor, seguida de um capacitor em paralelo. Já tem 2 elementos reativos, 3 elementos reativos, 4 elementos reativos. E agora a minha carga. Ok, de 500. Ótimo. Lembrando que as tabelas que eu tenho empregado até então têm sido para um filtro passa baixa, embora meu filtro seja passa alta. A única coisa que eu mudei até então foi a inversão dos valores de referência para o filtro passa alta, mas vamos continuar. Então, este elemento aqui, este elemento daqui, se a gente for olhar ele aqui na nossa figura aqui, ele passa a ser L1, C2, L3, C4 e assim por diante. Então eu tenho que ir lá na minha tabela, tá? E vou pegar ele aqui, ó. Só que reparem que aqui, nesse cabeçalho de cima, é C1, C3, L2, L4. Não tem L1, não tem L3 nem nada. Porque agora a tabela que eu vejo de referência, ou pelo menos os valores, né, o label do componente, é aqui embaixo. É aqui, ó. Ótimo. Então vamos lá, voltar na figura aqui. Reparem então que eu tenho L1, L3, L1, L3 e eu vou ter C2 e C4. Eu tenho C2 e C4. Ótimo. Então vamos lá. O L1, vou anotar aqui, é 0,039. O L3 seria 0,162. O C2 é 11,094. 11. Para facilitar meu cálculo aqui, vou arredondar. E o C4 seria 15,6. Não é bom arredondar não, mas como aqui é um exemplo didático, a gente vai ficar perdendo tempo com esses detalhamentos. Mas num projeto, não faça isso. Bem, então tá aqui 15,6. Ótimo. O próximo passo seria escalonar essas resistências considerando o RL, considerando a frequência lá de corte, por aí vai. Só que vamos lembrar que isso é uma configuração do filtro passa baixa, mas o meu exercício é de um filtro passa alta. Então agora já entra a primeira mudança. Então isso aqui é um filtro passa baixa. Para mim converter um filtro passa baixa com essas características daqui para um filtro passa alta, vamos cortar isso daqui. Isso aqui é questionável. Para um filtro passa, nem sempre acontece isso que eu quero dizer. Mas para mim conseguir esse filtro aqui com base em todo o procedimento já estipulado para filtro passa baixa, eu simplesmente agora vou começar a inserir as alterações necessárias para essa conversão. Quais seriam elas?
Deixa eu tentar copiar aqui o filtro. Ctrl C, Ctrl V. Estou trazendo para cá. Ainda não foi suficiente aqui o meu aumento de área, mas tudo bem. Altura, vamos lá, vamos passar para 2. Ok, ganhei a altura. Agora, já para o meu filtro ser um filtro passa alta, eu preciso de fazer algumas modificações. Quais seriam elas? Primeiro, eu tenho que inverter os componentes. Então, agora, isso é 1 sobre 0,39, isso é 1 sobre 0,61, e isso daqui é 1 sobre 11, assim como esse é 1 sobre 15,56. Então, é a mesma coisa de eu falar que agora o L1, ele vale 1 sobre 0,039. É a mesma coisa de eu falar que ela agora vale 25,6. 25,6. Ou seja, inverti os valores, conforme aqui esse slide nosso aqui destaca. Na hora que for passar para um filtro passa alta, nós temos que fazer a inversão, 1 sobre o valor lido na tabela. Tá? Além disso, observem, onde é indutor vai virar capacitor, e onde é capacitor vira indutor e vice-versa. Ótimo! Então agora, para esse daqui virar um filtro passa alta, esse cara não é mais indutor. Esse cara agora passa a ser um capacitor. Ele é um capacitor. Da mesma forma, isso serve para todos os componentes, tá? Ó, virou capacitor. Capacitor. Da mesma forma que os capacitores agora passam a ser indutores. Ou seja, para inverter a curva, eu inverto tanto o tipo de componente quanto os valores dos componentes. E está aqui a configuração pronta do meu dispositivo. Naturalmente que as fórmulas permanecem as mesmas. Tá? Agora eu tenho que pegar... Vou lá pegar as fórmulas que a gente viu nos slides anteriores. Deixa eu achar elas aqui. Peguei. Então, estamos trazendo aqui. Ok, trouxe para cá. Amplifiquei. Então, vamos lá. Esse cara aqui, que não é mais indutor, ele agora é um capacitor, e ele agora vale 25,6. Para me achar o valor dele, é simplesmente pegar aqui, ó, 25,6 dividido por 2π. A minha frequência de corte aqui no meu exemplo aqui hipotético agora é 10 mega, tá? Então é 10 a 7 vezes a minha impedância de carga, que agora é, e já era, né, no meu exemplo, 500 ohms. Ótimo, já achei o valor de capacitância. A mesma coisa você vai fazer para a indutância, considerando o valor de 1 sobre 11 aqui neste valor. Isso daqui vale 500 e isso daqui, conforme a gente viu, vale 10 mega, ou seja, 10 a 7. E concluído o nosso filtro passa alta. Simples assim, sem muitas dificuldades. É um processo relativamente mecânico, ok? Então é um processo que não demanda um alto grau de esforço, mas demanda a atenção. Isso para o filtro passa alta. Nós também temos um procedimento muito similar ao filtro passa-banda. Tá? Nosso exemplo aqui, se não me falha a memória, era de um filtro passa-banda, né? Ou passa-faixas. Vamos pegar esse exemplo aqui. Projete um filtro passa-faixas com os requerimentos abaixo, ou seja, a frequência central dele aproximadamente em 75 MHz. Se ele está falando em Ripple, provavelmente ele já está te induzindo a escolha de um filtro Chebyshev, tá? Ou Chebyshev, induzindo a um Ripple de 1 dB. Ele está te falando que a largura de banda na faixa de passagem, eu sei que é faixa de passagem porque aqui está escrito, ó, 3 dB. Ou seja, ele tem uma banda de passagem de aproximadamente 7 MHz e tem uma banda de rejeição
que tem uma largura de 35 MB e ele pede uma rejeição de pelo menos 45 dB. Isso aqui é uma forma de nomenclatura, poderia vir na forma de um texto que ficaria mais fácil. Eu pintei de vermelho justamente para deixar claro que a rejeição desejada era de pelo menos 45 dB. Ele considera uma resistência de fonte e de carga de, respectivamente, 50 e 100 ohms. Vamos lá novamente, deixa eu pegar os valores aqui, copiar e colar lá. Uma nova janela do Paint. Ok, copiando, colando. Opa, ficou bom. Vamos tentar entender os requerimentos do filtro. Deixa eu refazer o traço aqui. Estou aqui refazendo os traços do filtro. É um filtro passa-banda, então é um filtro provavelmente que tem uma resposta sim. Ok? A frequência central dele está aproximadamente aqui em... Opa, deixa eu trocar aqui a caneta para algo mais cinza. Então, tá aqui. Só um segundo. Deixa eu desligar aqui no celular. Ok. A frequência central dele está aqui em 75. Ele falou que tolerava um ripple aqui, então faltou desenhar um ripple aqui, mas a gente pode desenhar aqui um ripplezinho aqui agora. Ó. Então, ou seja, as oscilações de ripple aqui aceitáveis podem ter até 1 dB. Ótimo. A largura, lembrando que idealmente o topo aqui do ripple está em 0 dB. A largura da banda de passagem, ou seja, desse ponto até esse ponto, ou seja, toda essa extensão aqui, que está 3 dB abaixo, essa largura daqui ela é de aproximadamente quanto? 7. Tudo é mega, tá? Então, esse aqui é dado em megahertz. Ok. A minha largura da banda de rejeição já é essa daqui, hipoteticamente, tá? Vamos desenhar aqui. Ela é de, conforme a gente viu, 35 MB. E ela tem que chegar no valor de 45. Então, tá aqui esta largura daqui. Ela é de... Deixa eu desenhar uma cota aqui para ficar mais visível. Então, tá aqui a minha cota. Essa largura é de 35 MB. Ótimo. E as informações adicionais são essas. Tá? Então, eu tenho aqui... Eu vou desenhar novamente de preto aqui meu circuito. Então, eu tenho a fonte de sinal do meu estágio anterior, impedância de saída de 50 ohms, lembrando que 50 ohms é um valor muito comum na área de RF por questões de padronização. Agora vem meu filtro, que eu não sei qual ordem que ele é, e daqui a pouco eu coloco a minha carga. Lá, já vou colocar minha carga aqui, depois eu tento consertar no desenho. Com minha carga de 100 ohms. Está aqui os meus 100 ohms. Ótimo. Vamos pensar agora no filtro Chebyshev, em virtude dessa informação daqui. Então vamos lá começar com as tabelas do filtro passa-baixa, não tem menor problema a gente começar com as tabelas do filtro passa-baixa, só que lembrando que agora a fórmula que eu tinha lá era F sobre FC. Ela não vale mais, é só para filtro passa-baixa. Agora para filtro passa-banda, a fórmula é outra, é a razão entre as duas larguras de banda. Seria a largura de banda na banda de rejeição e a largura de banda na banda de passagem. Então seria esse valor de 35 mega por 7 mega. Olha o tanto que ficou legal, tá? 35 dividido por 7 vai dar uma relação de 5. Essa é a minha relação que eu tenho que procurar lá nas minhas tabelas. Lembrando que isso daqui é para filtro passa-baixa. Já essa relação aqui é de filtro passa... E ficou com a mesma sigla, mas isso aqui é filtro passa-banda. Ok? Então vamos lá para as minhas tabelas. Passo 1 do filtro Chebyshev. Ok.
Meu ripple é de 1 dB, então estou pegando aqui, ó, ripple de 1 dB, vou pegar a tabela, vou trazer o gráfico, melhor dizendo, né? E vou trazer para cá. Trouxe para cá. Ótimo. E vamos procurar aqui a minha razão de frequências, que deu 5. Então, vamos lá, 5, está aqui o 5. 5. E qual que é a minha atenuação? Então, de 45 dB. Está muito próximo aqui do 48. Então, estou tentando desenhar ela aqui. Ou seja, qual que é a ordem do meu sistema? A ordem do meu filtro, o número de elementos reativos, deu 3. Com 3 elementos reativos, eu consigo produzir esse sistema aqui. Ótimo! Então aqui eu poderia desenhar os 3 elementos reativos, mas me falta saber qual configuração eu vou usar. RS sobre RL ou RL sobre RS. Antes de saber, vamos lá no passo 2, que são as tabelas, para ver qual valor eu tenho disponível. Então aqui eu estou na tabela do Chebyshev 0.1, 0.1, 0.5 e 1. De ordem 3, beleza. Então aqui eu tenho a tabela de ordem 3. Vou copiar ela para cá. Trouxe ela para cá. Então isso aqui era etapa, primeira etapa. Determinei meu N. Segunda etapa, agora seriam as tabelas. Está aqui a segunda etapa. Na segunda etapa, eu tenho que ver a relação de RS sobre RL ou RS sobre RL. Se eu for pegar a relação de RS sobre L, seria 100 sobre 50, que daria 2. Já aqui seria 50 sobre 100, que daria 0,5. Isso considerando que o nosso circuito ele tem N igual a 3. Então eu estou aqui apagando os outros que não me interessam. N igual a 3. Ótimo. Pois bem, vamos ver aqui qual que está mais próximo. 2. Tenho 2? Não, não tenho. Então a relação de RS sobre RL não me interessa. Ou seja, aqui eu começar com C1, L2, C3, L4. Não nos interessa. Tem a relação de 0,5 ou próxima a ela? Temos. Felizmente nós temos uma relação exata aqui que eu vou pintar em laranja. Aqui, ó. 0,5. Então a arquitetura do meu sistema vai começar com um indutor, depois vindo de um capacitor. É essa arquitetura aqui que a gente demonstrou num desses vídeos passados. É essa daqui, ó. RL sobre RS. Opa, peraí. RL sobre RS. Não, eu fiz uma inversão. Agora que eu percebi. O meu RL que é 100, deixa eu lembrar aqui, não, fiz uma inversão, ó. Perdão. Então, RL sobre RS é 100 dividido por 50, que dá 2. É a relação que eu não tenho. E RS sobre RL seria a relação contrária. É a relação que dá meio. Desatenção minha. Então, seria 50 sobre 100, que dá meio. Essa relação aqui que eu tenho. Tá? Então a configuração que eu tenho começa com o capacitor em paralelo, seguido com o indutor em série, por aí vai. Então, no terceiro passo, então está aqui o terceiro passo, eu posso desenhar o circuito e posso ver que ele vai começar com um capacitor em paralelo, conforme essa configuração aqui que a gente já viu, ó, onde a gente coloca lá RS sobre RL. Ela começa com capacitor em paralelo, seguida com indutor em série e por aí vai. Então aqui está o meu capacitor em paralelo, que a gente viu que vale 4.4 aqui na tabela, seguida por um indutor, lembrando que a ordem do meu circuito é 3, hein? Seguida por um indutor que vale 0,817, arredondando 0,8. Lembrando que esse processo, num projeto, você não pode fazer isso daí. Aqui eu estou fazendo só para efeitos de simplificação, já que esse vídeo é meramente educativo.
só tenta ilustrar como que funciona o procedimento, e depois o teu último capacitor, que é o C3, que no nosso caso aqui vale 2.216. 2.2. Beleza. Só que isso é um filtro passa baixa. Não é o que a gente quer. Para mim converter esse filtro passa baixa na arquitetura de um filtro passa banda, deixa eu trazer mais para cá, eu teria que mudar algumas coisas. Que coisas seriam essas? É o que tenta esclarecer aqui o nosso slide, tá? Referente a esse exemplo. Ele fala, para onde você tiver um capacitor em paralelo, você vai colocar um outro elemento correspondente também em paralelo, e onde você tiver um indutor ou capacitor, você também vai colocar o contrário dele mantendo os valores. Vamos fazer de forma um pouco mais clara. Vou redesenhar aqui. Então vamos redesenhar aqui. Vou fazer isso na caneta preta. Então aqui eu tenho a minha fonte. Tem a sua impedância de saída, que conforme a gente sabe que é 50. Então aqui eu tenho um capacitor. Ótimo, mantenho o capacitor com o mesmo valor. Quanto que ele vale? 4,4 unidades. Agora você vai colocar um elemento com a mesma configuração, ou seja, paralelo, só que contrário. Indutor. O contrário do capacitor é um indutor. Ótimo. E com o mesmo valor. Ele também vale 4,4. Olha que legal. Ou seja, este elemento aqui, ele vai dar origem a estes dois elementos aqui. Assim como esse indutor aqui em série, ele vai se preservar com seu valor original, que é de 0,8. Mas devo adicionar ainda o elemento contrário a ele, que é o quê? O capacitor, com o mesmo valor, 0,8. Ou seja, este elemento aqui passa a dar origem a estes dois elementos aqui. Ótimo. E dando sequência a um raciocínio análogo ao que foi feito aqui, a gente agora desenha, se aqui era um capacitor, aqui continua sendo um capacitor. Se ele valia 2,2, continua valendo 2,2. Só que agora também precedido de um elemento de mesma configuração, mas comportamento contrário, que é o indutor também de 2,2. E por fim nós temos aqui a nossa carga, que representa o próximo estágio posterior ao filtro, de 100 ohms. E essa carga aqui era de carga de fonte, ou resistência de fonte, melhor dizendo, era isso. Ótimo. Então, se aqui eu tinha 3 elementos reativos, agora eu passo a ter 6. Dobra a quantidade de elementos reativos. Ótimo. Por quê? Olha, se a gente for parar para ver, então aqui eu tenho um filtro passa alta e aqui eu tenho um filtro passa banda. São 2 filtros. Bem, qual seria o próximo procedimento? Agora é importante ficar atento porque a gente não utiliza as mesmas formas de escalonamento do que a gente utilizava no passa baixa e no passa alta. Agora a gente utiliza fórmulas específicas, que são essas daqui. Se os elementos estão em paralelo, eu utilizo essas duas fórmulas. Eu estou trazendo para cá, vou aumentar. Ou seja, vou pegar aqui na cor azul. Para esse caso, esse capacitor emprega essa fórmula e este indutor emprega essa fórmula, porque são elementos dispostos em paralelo. Já por outro lado, se os elementos estão dispostos numa configuração série, a fórmula é outra. É outra. Significa que este indutor agora utiliza esta fórmula de indutância. Reparem que a fórmula de indutância aqui é diferente da fórmula de indutância aqui. E esse capacitor emprega esta fórmula de capacitância aqui. Ótimo! Bem, vamos lá tentar identificar alguns valores.
Para a gente identificar alguns valores aqui, nós temos, por exemplo, a outra questão que eu havia esquecido de comentar. A frequência central ou F0, ela geralmente é dada, no caso ali ela foi explicitada de 75, mas geralmente ela é uma média geométrica entre essas duas frequências aqui, ó. Geralmente, tá? É algo em torno disso daí. Existe também simetria dessa banda de transição de subida e dessa banda de transição de descida, tá? E nós temos também aqui um outro parâmetro que surge aqui novamente, que a gente chama de B. O que é o B? É a largura de banda em 3 dB. B é isso daqui, ó, B. Esse é o B, ó, conforme a gente vê aqui. Que no caso do nosso exemplo aqui, o nosso B vale quanto? Vamos olhar? O nosso B vale 7 MHz. 7 mega. Ótimo. Então já identifiquei o B. Ok. Qual outro valor que falta para identificar? Falta identificar o R. O que seria esse R? Se a gente for ver aqui na fórmula, o R ele indica a impedância de carga, que no meu caso aqui, ele é de 100 ohms. 100 ohms, conforme a gente destacou aqui. Ótimo. O valor de CN é o valor de capacitância e o valor de FC é o valor de frequência central, que conforme a gente já viu aqui, vale 75 mega. Tá? Então, se a gente fosse resolver, por exemplo, esse primeiro caso aqui, quanto que varia meu CN? Meu CN é 4,4, 4,4, dividido por 2 π vezes 100 vezes a minha largura de banda, que é 7 vezes 10 a 6. Ótimo. Então, isso daqui tudo representa meu valor de capacitância. Já o meu valor de indutância, ficou meio apertado aqui, mas vamos seguir, tá? Já esse meu valor de indutância aqui final para o meu filtro passa-banda, o meu valor de indutância, ele seria o meu R, que é 100. Minha largura de banda na banda de passagem, que é 7 vezes 10 a 6, dividido por 2 vezes π, vezes a minha frequência central, que é 75 vezes 10 a 6, só que elevado ao quadrado, conforme destaca a fórmula aqui, vezes o meu valor de indutância de referência, que é 4,4. Fazendo esse cálculo aqui, eu descubro quanto que vale a minha indutância. De forma análoga, se aplica essas fórmulas aqui a esse conjunto de elementos. Lembrando que esses dois capacitores, que também estão em paralelos, eu vou adotar esse capacitor e esse indutor. Para essa capacitância, eu utilizo essa fórmula, e para essa indutância, eu utilizo essa fórmula. Agora, o nosso problema se restringiu a mero calculismo. Basta jogar isso num programinha, numa calculadora, tomar o devido cuidado para não digitar nada errado, e a partir disso daí já projetar o seu circuito e ir para o simulador para conferir se de fato os resultados foram conseguidos. E assim se faz um projeto de um filtro passa-banda, sem muita cerimônia. Por fim, tá? Então aqui está nosso exemplo resolvido ali, falta resolução numérica, mas isso deixa ao encargo dos senhores e senhoras. E por fim, vamos ao nosso filtro rejeita-banda, que é muito parecido com o processo que nós esclarecemos anteriormente. Aqui, ao invés de ser a razão entre a banda de passagem e a banda de rejeição, eu tenho uma outra razão aqui. Aqui eu tenho o formato típico do filtro passa-banda, tá? Então ele vai lá, sei lá, vamos pegar o caso aqui, deixa eu pensar num caso aqui. Deixa eu abrir o nome dela, deixa eu dar números ao exemplo, para ficar um pouco mais fácil. Estou aumentando aqui. Vamos pensar aqui em números. Vamos pensar que eu queira justamente, sei lá, vamos pegar no caso anterior. Então, se isso daqui vale 75, vamos pegar o ponto médio aqui, 75. Isso daqui vale 7, então tem 3,5 para cá, 3,5. Vou arredondar, 4, tá? Então, esse daqui seria 79, no meu exemplo aqui.
80, tá? Vamos arredondar. 80. 80. E esse daqui, sei lá, vamos jogar 70. Ou seja, eu quero que toda a faixa de 70 a 80 seja rejeitada em 50 dB, pelo menos. Pelo menos. Tá? Não significa que vá ser em 50 dB. Significa que vai ser acima de 50 dB, ou até 50 dB. Já a banda de passagem, eu quero que seja, sei lá, de 60 a 90. Ou seja, eu quero que as frequências de 0 até 60 MHz e de 90 MHz até o infinito sejam pouco alteradas, ou de preferência alteradas quase em nada no meu filtro. Então, o foco aqui é justamente rejeitar essas bandas de frequência, que eu estou designando em vermelho. Em azul, nós temos a nossa banda de transição, que infelizmente é um meio termo, né, um meio caminho entre a passagem e a rejeição. E em verde, eu tenho as minhas bandas de passagem. Ótimo. Está aqui as minhas bandas de passagem. Conforme designo nossos slides aqui, que poderiam servir como roteiro, tá? Então eu tenho que dividir uma banda pela outra. Então eu teria que ser a largura dessa banda aqui, ó, de 60 até 90. Então 90 menos 60 aí vai dar quanto? Tá? 90 menos 60 vai dar aqui em torno de 30 mega. Lembrando que isso aqui tudo tem mega, hein? Mega hertz. Então 30. Já essa largura daqui, uma largura de 10 mega. Tá? Então, seguindo essa fórmula daqui, a minha razão entre as frequências é de 30 sobre 10, que vai dar 3. Vamos pensar no filtro Butterworth para facilitar a minha vida, ok? Aliás, não faz diferença nenhuma, o procedimento é o mesmo. É porque a gente está mais habituado a fazer Butterworth, e eu nem sei o porquê, às vezes, a gente vai naturalmente no Butterworth. Mas vamos lá. Vamos aqui, eu acho que aqui nós já estamos no Butterworth, deixa eu só confirmar. Butterworth, ok. Então vou pegar o gráfico dele. Este era o primeiro passo, né? O primeiro passo é designar um número de elementos. Então aqui eu estou pegando o primeiro passo. Então aqui estão os requerimentos. Aqui eu estou colocando o primeiro passo. Ótimo. Vou pegar aqui em vermelho para destacar. Pego a minha curva de referência, 3. E ele quer uma atenuação de pelo menos 50. Tem que achar. Aqui está o 48, então 50 está logo ligeiramente abaixo. Ótimo. A primeira curva que atendeu é a curva cuja ordem é 6. Ok, definido. Meu N vale 6. No segundo passo agora, vou continuar fazendo de verde para facilitar aqui a estética da coisa, já que é quase impossível falar em estética, né, com essa caligrafia feia. Então já no segundo passo, nós haveremos de consultar a tabela. Então vamos lá consultar a tabela. Aqui eu tenho um Butterworth, eu sei que eu vou dar... Opa, já até esqueci, hein? 6, ok. 6. Então minha ordem é 6. Então eu já vou pegar a tabela aqui de ordem 6. Trazer ela para cá, vou ter que aumentar de novo. Sem problemas. Vou dar um zoom, trouxe a tabela. Não me interessa. Ordem 5. Não me interessa. Ordem 7. Estou trabalhando com ordem 6. Okay, por questão de estética aqui, vou tentar aproximar. Aproximei. Ótimo. No meu exemplo aqui, deixa eu ver se tem um exemplo. Eu acho que esse exemplo foi eu que inventei. Um exemplo, né? Vamos pegar o caso do exemplo anterior, onde foi considerado um RS e RL de 50 e 100 ohms. Aqui eu não tenho um exemplo, eu estou bolando aqui, inventando números aqui. Mas vamos considerar o caso anterior. RS
sobre RL daria 50. Vou ter que trocar a cor, hein? Vou trocar a cor. Então isso daqui daria 50 de RS e 100 de RL. Daria quanto? Meio. Já esse daqui, RL sobre RS, que é 100 sobre 50, que daria quanto? 2. Ótimo. Temos o meio aqui? Não. Tá? Pode acontecer no caso que tem os dois. Beleza, que tenha meio e que tenha o 2. Ótimo, aí você escolhe o que você achar melhor. Mas no caso aqui nós não temos o meio, mas felizmente nós temos o 2 ao próximo de 2. No caso aqui específico nós temos o valor exato, 2. Ótimo, muito bom. Então aqui eu tenho a razão de proporção entre os componentes e tenho qual que é a configuração que eu vou ter que utilizar, que vai ser a configuração de RS sobre RL. Então aqui no terceiro passo eu vou desenhar o meu circuito. Na configuração RS sobre RL, que é essa daqui que a gente mostra no circuito aqui, eu começo também com um capacitor em paralelo. Ótimo, então tem lá a minha fonte. A minha impedância. Então tem um capacitor. Lembrando que a minha ordem é 6, hein? Então aqui eu tenho um capacitor. Vou alargar aqui a imagem. Capacitor, indutor, capacitor, indutor. Já estou com ordem 4, ordem 5 e ordem 6. E agora vem os meus... Opa, aqui é uma resistência, hein? Os meus 100 ohms. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ótimo. Mas, aqui também eu tenho os valores deles, ó. Já vamos aproveitar e lançar pelo menos alguns. O meu primeiro capacitor, ele vale 0,14. 0,14. Então já vou colocar aqui, ó. 0,14. Já o meu indutor, ele vale 1,6. 1,6. E nos demais é só questão de consultar a tabela ali, não vou me preocupar. Mas não vamos esquecer que isso daqui é um filtro passa baixas. Passa baixas. Eu não quero um filtro passas baixas, eu quero um filtro rejeita banda. O que eu quero é um filtro rejeita banda. Aí para mim fazer o rejeita banda, eu tenho que fazer algumas transformações, que é o que o slide aqui nos indica. Que transformações seriam essas? Lá, quando eu tinha no passa-banda, quando eu tinha um capacitor, eu colocaria na mesma configuração, ou seja, esse aqui está em paralelo, coloco o outro elemento também em paralelo, só que aqui, não, aqui eu coloco em série, ele faz meio que o contrário. Então, seria, se aqui eu tenho vamos desenhar a fonte, resistência, ou seja, aqui eu tenho um capacitor, preservo o capacitor. Se fosse um caso do filtro passa-banda, eu só veria aqui, ó, e colocaria isso daqui. Mas não é o caso. Aqui eu não vou colocar em paralelo, aqui eu vou colocar em série. Nesse caso daqui, eu tenho um indutor, preservo o indutor. Só que ele está em série. Aí o outro elemento que eu vou colocar é contrário. O elemento é contrário, ou seja, o capacitor, e a configuração também é contrária. Ou seja, esse aqui estava na configuração paralelo, vou colocar o elemento contrário. O elemento contrário seria o indutor, na configuração contrária, que o contrário de paralelo seria série. Ótimo. Então, beleza. Isso aqui é o que a gente chama de circuito tanque, que você aprendeu lá em ressonância. Isso daqui também é um circuito de ressonante, só que é um ressonante série. Aqui, novamente, ó, capacitor, coloca indutor. Indutor, coloca
capacitor. Capacitor, coloca indutor, também dobra a quantidade de elementos, porque um filtro rejeita banda é também associação entre, é de certa forma associação entre um filtro passa baixa e um filtro passa alta. Pode ser entendido assim. E aqui está a minha resistência de 100 ohms. Ótimo, a configuração é essa. Professor, e o que mais que eu faço com os valores? Os valores também se preservam os mesmos. Então, se esse cara aqui era 0.14, ele continua sendo 0.14 e esse indutor também vai ser 0.14. Ele herda do elemento anterior, tá? Do elemento que o deu origem. Quer dizer que este elemento dá origem a esses dois elementos com os mesmos valores. Assim como esse elemento dá origem a esses dois elementos, dando a eles também o mesmo valor. Se no caso ele vale 1.6, o indutor continua valendo 1.6 e o capacitor também vale 1.6, na relação de proporção entre os componentes. Raciocínio análogo se aplica a todos esses conjuntos de componentes aqui, que eu não vou ficar me ocupando muito em tentar replicar esse conhecimento, já que agora, teoricamente, ele deveria ser óbvio aos senhores e senhoras. Enfim, e a fórmula, mais uma vez, muda. Se aqui eu mudei a fórmula em relação à configuração passa baixa e passa alta, lembrando, essas fórmulas daqui, estas de escalonamento aqui de impedâncias, estas valem tanto para configuração passa baixa quanto para passa alta e só. Já estas fórmulas aqui, que eu vou apresentar agora novamente a vocês, que é do circuito, está descrito aqui, ó. Opa, mas perdi. Ok. Que é do circuito passa-banda, está aqui, ó, passa-banda. Estas fórmulas aqui só valem para passa-banda. Já estas fórmulas aqui só valem para rejeita banda. Então deve-se ter atenção especial à aplicação dessas fórmulas. Então estamos aqui, ó. Estas daqui eu utilizo para esses componentes aqui ligados em série. Ou seja, a fórmula deste capacitor aqui é dada por esta equação. E a fórmula deste indutor aqui é dada por esta equação. Já os componentes dispostos em paralelo, como é o caso desses dois aqui que eu vou destacar logo, estes dois aqui, vou trocar a cor. Este indutor é dado por esta fórmula. E este capacitor é dado por esta fórmula. Novamente, não se esqueçam, tá, de verificar esta questão. Por fim, os valores são os mesmos, tá? Este caso daqui do capacitor é o valor de 0,14, 2π é uma constante, R é a resistência de carga, que no meu exemplo hipotético aqui vale 100, e B é a banda de rejeição, que no meu caso aqui vale quanto? Vale 10. Tá? Mais uma vez R foi designado, 100, B também foi designado, L é o valor de referência, que nesse caso aqui vale 0,14, e a frequência central, essa frequência central é esse valor aqui, ó. Aqui a gente não tem uma fórmula explícita para ela, mas você pode considerar como sendo o valor médio, que no nosso caso daqui, o valor médio, se esse daqui é 70, esse daqui é 80, esse daqui daria em torno de 75. Como eu disse, tem autores que colocam que essa FC aqui, tá, ela é raiz dessas duas frequências daqui, ó, F2 e F3, que no caso é 70 vezes 80, que seria 70 vezes 80.
Se eu for fazer esse cálculo daqui, ó, vocês vão perceber, então tem que tirar a raiz SQRT de 70 vezes 80. Dá em torno de 75, como eu disse. Tá? Por isso que eu falei que não é a razão, não é a média aritmética, ela é mais a média geométrica. Mas no final das contas, se quiser, pode arredondar, não tem problema. Você pode arredondar para 75. Porque num processo posterior você vai ter que normalizar, conforme a gente vai ver na nossa prática, os componentes. Às vezes você chega num valor de capacitor aqui e num valor. Às vezes não, quase sempre. Que não é comercial. Aquele valor de capacitor não é. Você já vai ter que fazer a adequação desse valor de capacitor e desse valor de indutor para alcançar valores comerciais. Então vai ser necessário um ajuste. Então por isso que aqui a gente às vezes não se preocupa tanto com alguns arredondamentos. Esse é um dos que a gente não se preocupa. Já os arredondamentos aqui não é muito bom ficar fazendo, não. Tá? Mas, enfim, essa aqui é a arquitetura e configuração de um filtro rejeita-banda. Concluindo, assim, os 4 tipos básicos, que é passa baixa, passa alta, passa banda, rejeita-banda, usando os autores clássicos, que é Chebyshev, Butterworth e Bessel, nesse tipo de método aqui que eu chamaria de manual ou tabelado. Existem outros, conforme a gente vai ver mais à frente, tá? Embora o conteúdo da nossa disciplina seja restrito a apenas esses daqui, mas isso daqui é suficiente para nós já empregarmos em nossos projetos filtros passivos para RF. No mais era isso, espero que tenham entendido e até mais.